80% dos brasileiros admitem que podem consumir sem planejamento durante a Copa do Mundo. Não é achismo, é pesquisa da Creditas com o Opinion Box, publicada em maio de 2026. 80%. Agora deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Quanto vale o patrimônio que você destruiu na última Copa? Não é o quanto você gastou, é o quanto você deixou de construir. Esses dois números são diferentes e a maioria das pessoas só enxerga o primeiro. Eu trabalho dentro do sistema financeiro há 2 décadas e posso te dizer com precisão, o dano real da Copa não aparece no extrato de julho, ele aparece no patrimônio de dezembro, no ano seguinte e no ano depois. Fica aqui até o final, porque no bloco de ações práticas de hoje eu vou te mostrar como calcular o custo real de patrimônio de cada decisão de Copa e como proteger o que você está construindo sem abrir mão da festa. Eu sou João, torcendo pelo Hexa, mas também preocupado comigo nessa Copa. Agora que eu comecei a tentar me organizar, preciso avaliar tudo e aprender urgentemente a dizer não para muita coisa. No último vídeo, falei sobre como a Copa do Mundo rouba seu dinheiro sem você perceber e o papel do cartão de crédito nisso. Eu sou João, torcendo pelo Hexa, mas também preocupado comigo nessa Copa. Agora que eu comecei a tentar me organizar, preciso avaliar tudo e aprender urgentemente a dizer não para muita coisa. No último vídeo, falei sobre como a Copa do Mundo rouba seu dinheiro sem você perceber e o papel do cartão de crédito nisso. 2 personagens, mesma renda, mesma cidade, mesma família. Bruno tem 35 anos, salário de 6.200 líquidos, investe R$ 620 por mês, 10% da renda todo mês há 3 anos. Quando a Copa chegou, ele não tinha um plano específico para os gastos. Saiu comprando com a euforia do momento. Televisão nova parcelada, 340 por mês por 12 meses. Camisetas e acessórios, 420 à vista no cartão. Churrascos e confraternizações ao longo do torneio, R$ 1.100 no total. Bet em alguns jogos só para animar, 280. Total de impacto nos 12 meses seguintes, 6.220 entre parcelas, fatura e gasto imediato. Para pagar isso sem alterar o padrão de vida, Bruno pausou os aportes por 3 meses. 3 meses sem investir. Parece pouco, mas esses 3 meses, no horizonte de 10 anos com rentabilidade de 1% ao mês, representam aproximadamente R$ 12.000 a menos no patrimônio final. Bruno gastou 6.220 na Copa. O custo real de patrimônio foi R$ 12.000. Ele não sabe disso. Caio tem 36 anos, mesma renda. Antes da Copa, ele fez um cálculo simples. Definiu R$ 900 como teto total de gastos extras no período. Distribuiu entre churrasco, camiseta e um jogo de apostas controlado. Não parou os aportes, não parcelou nada, não entrou no rotativo do cartão. Ao final da Copa, Caio tinha memórias boas e patrimônio intacto. A diferença entre Bruno e Caio não foi a renda, foi a consciência do custo real de cada decisão. Deixa eu te explicar o conceito que separa quem cresce de quem fica no lugar. Ele se chama custo de oportunidade do patrimônio. Não é um conceito complicado, mas quase ninguém aplica no dia a dia. O que é o custo de oportunidade do patrimônio? É o valor que um dinheiro gasto poderia ter gerado se tivesse sido investido. Não é quanto você perdeu, é quanto você deixou de ganhar. Esses 2 números são completamente diferentes e o segundo é sempre maior. Vou te dar um exemplo concreto com números reais. R$ 1.000 gastos em compras de Copa em julho de um determinado ano. Custo nominal, R$ 1.000. Custo de patrimônio em 10 anos com investimento a 1% ao mês, aproximadamente 3.300.
Você não gastou R$ 1.000, você gastou 3.300 do seu patrimônio futuro. Quando você entende isso, a decisão de comprar uma televisão nova ou fazer aquele churrasco extra muda de natureza. Não estou dizendo que não vale a pena. Estou dizendo que você precisa saber o preço real do que está comprando. Segundo ponto, o efeito de interrupção dos aportes. O endividamento das famílias brasileiras passou de 80,4% em março para um novo recorde de 80,9% em abril de 2026, segundo o levantamento da CNC, Diário do Comércio. Esse número não é estático, ele cresce a cada grande evento. E o mecanismo de crescimento é sempre o mesmo. Gasto concentrado em curto período, pressão no orçamento nos meses seguintes, pausa nos investimentos para cobrir o gasto, perda de patrimônio que não aparece no extrato, mas existe. É o ciclo invisível do endividamento por evento. Terceiro ponto, o paradoxo da euforia financeira. 1 em cada 5 brasileiros afirma estar disposto a se endividar para assistir ao país vencendo o torneio. A decisão é justificada pelo fato de que o evento ocorre a cada 4 anos. Eu quero investir. Esse argumento só acontece a cada 4 anos. É o mais perigoso de todos, porque ele é verdadeiro para o evento e falso para o patrimônio. O patrimônio não tem copa. Ele cresce ou encolhe todos os meses, todo ano, sem pausa. Quando você usa a raridade do evento para justificar um comportamento financeiro ruim, você está aplicando uma lógica de curto prazo a um problema de longo prazo. E o longo prazo sempre vence. Tem um pensamento que circula muito nesse período e que eu preciso nomear. Vou aproveitar agora e depois eu me organizo. Esse pensamento é o mais caro que existe, porque o depois nunca chega com as mesmas condições do agora. Depois, você vai ter outra despesa, outro evento, outra justificativa. Levantamento da Creditas com a Opinion Box revela que 74% dos brasileiros pretendem gastar durante o Mundial e 80% admitem que podem consumir sem planejamento. Tribuna de Minas, 80% sem planejamento. Não é falta de intenção, é ausência de sistema. A pessoa tem boa intenção de se organizar depois, mas boa intenção sem sistema prévio é só esperança. E esperança não constrói patrimônio. Jim Rohn dizia isso de forma direta. Você pode ser sincero e trabalhar duro a vida toda, e ainda assim terminar endividado e envergonhado. O que faz a diferença não é o esforço, é o sistema, o plano antes do evento. A decisão tomada com a cabeça fria, não no calor do jogo. George Clason, no Homem Mais Rico da Babilônia, tinha um princípio que parece simples, mas muda tudo. Pague-se primeiro. Não o que sobrar. Primeiro. Esse princípio tem uma aplicação direta em ano de Copa. Antes do torneio começar, você faz o aporte do mês. Você protege o investimento da semana. Você garante que a sua trajetória de patrimônio não será interrompida. E depois, com o que sobrou dentro do limite que você definiu, você curte a Copa. A ordem muda tudo. Rohn diria que rico poupa primeiro e gasta o que sobra. Pobre gasta primeiro e poupa o que sobra. Na Copa, esse princípio é testado com uma intensidade que nenhum outro momento do ano provoca. Porque a pressão social é real. O grupo do churrasco está lá. A camiseta nova está na vitrine. O jogo vai começar em 1 hora. E nesse momento, quem tem sistema vence. Quem só tem intenção, cede. 3 ações concretas para proteger o patrimônio durante a Copa. Primeira, calcule o custo real de patrimônio antes de qualquer compra de Copa. Pega o valor da compra, multiplica por 3,3. Esse é o valor aproximado que aquele dinheiro valeria em 10 anos, investido a 1% ao mês. R$ 500 em camisetas, 1.650 de patrimônio futuro, R$ 1.200 na televisão parcelada, e 3.960 de patrimônio futuro. Você não precisa abrir mão de tudo, mas você precisa saber o preço real do que está comprando.
Segunda, proteja o aporte antes do primeiro jogo. No dia em que a Copa começar, o aporte do mês já tem que estar feito. Não importa o valor, 50 ou 5 mil reais. O aporte foi feito. O patrimônio está protegido. O que vier depois é o excedente disponível para a festa. Terceira, defina o teto de Copa em reunião com a família. Não é controle, é alinhamento. Senta com a esposa, com os filhos, se for o caso. Define um número, divide como vai ser distribuído. E coloca esse número como limite real, não como sugestão. Família alinhada não é família que não gasta. É família que gasta com consciência e sem arrependimento depois. A Copa do Mundo vai acontecer, o Brasil vai jogar, você vai torcer, eu também. A questão não é se você vai gastar. A questão é se o gasto vai custar o seu patrimônio ou só o seu dinheiro disponível. Esses dois são completamente diferentes. No próximo vídeo, eu vou entrar no tema que mais gera dúvida prática aqui no canal. Cartão de crédito. Quando ele é aliado e quando ele é armadilha. A linha que separa os dois é mais fina do que parece. Vai nos comentários agora e escreve a palavra patrimônio. E me responde. Você já calculou quanto a última Copa custou no seu patrimônio de longo prazo? Compartilha esse vídeo com alguém que está animado com a Copa, mas que você sabe que vai pausar os investimentos para bancar a festa. Às vezes, a maior gentileza que você pode fazer por alguém é mostrar o custo real antes que ele apareça no extrato. Se inscreve aqui e ativa o sino. Eu sou João e até lá, faz o dinheiro obedecer.